Muito bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, vamos dar início à nossa revisão para a prova de recuperação final. Lembrando que, caso tenham qualquer dúvida, enviem através do fórum, nós estamos à disposição de vocês. Então, hoje falaremos sobre as escolas literárias, um pouquinho sobre o trovadorismo, romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. Se der tempo, finalizaremos com o simbolismo. Então, pularemos algumas. Não falaremos sobre o humanismo, classicismo, quinhentismo e arcadismo. Do trovadorismo, das principais características, saltaremos para o romantismo. Eu trouxe essa linha do tempo apenas para que possam relembrar. Este já é um conteúdo estudado durante todo o ano. Então, vocês já devem ter ciência das principais características de cada escola literária, de seus principais representantes e obras, contexto histórico e assim por diante. Mesmo assim, farei uma breve pincelada no assunto, algumas questões, e se tiverem dúvidas, não deixem de questionar. Então, já fazendo uma iniciação, o trovadorismo, 1189, tem referência às cantigas. Lembram-se das cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, de maldizer e assim por diante? Falaremos brevemente sobre isso. O romantismo, com a figura do indianismo, ultrarromantismo e condoreirismo, que são justamente as 3 gerações do romantismo, que se faz presente em 1836. Realismo, naturalismo e parnasianismo, 1881, já com a crítica social, uma objetividade, busca da perfeição e a poética. Simbolismo, 1893, subjetividade, cosmos, introspecção e o modernismo, que finalizaremos, não nesta aula, apenas na próxima, 1922, forma livre, cotidiano, regionalismo. Mais uma linha de tempo, né? História e as escolas literárias, então uma linha do tempo da literatura portuguesa. Temos as mesmas escolas. Trovadorismo, fazendo referência do século XII ao XV. Humanismo, século XV a XVI. Vamos falar de todos, apenas para terem essa linha do tempo, essa ideia do que acontecia através, claro, do contexto histórico de tudo que acontecia nesse ambiente. Na verdade, a literatura é um resultado dessas mudanças. Classicismo, lembrando que o trovadorismo e o humanismo faz referência à era medieval, à Idade Média. Então, a Alta Idade Média, séculos 5 a 11, trovadorismo. Tínhamos o sistema feudal, sociedade estamental, a Igreja Católica como centro, o teocentrismo, alienação religiosa e intelectual, até mesmo por conta dessa figura do teocentrismo, e economia agrária. Na Baixa Idade Média, que são dos séculos 11 a 15, temos o humanismo, a transição medieval, o clássico, sistema capitalista, surge então a burguesia, economia mercantil, renascimento cultural e a figura de Leonardo da Vinci. Classicismo, séculos XVI, aliás, século XVI apenas, né? Barroco, século XVI a XVIII e arcadismo, século XVIII a XIX. Então, temos aí a Era Clássica, a Idade Moderna. Primeira parte, no século XVI, temos classicismo, com Camões, o renascimento cultural,
a expansão marítima portuguesa, temos aí o contexto histórico, grandes navegações, colonialismo, reforma protestante e contra-reforma. A segunda parte faz referência aos séculos 16 a 18. Temos então o Barroco, com o padre Antônio Vieira, Guerra dos 30 Anos, Crise Geral Europeia, Revolução Científica e Iluminismo. Então percebam que as características, o desenrolar das escolas literárias faz referência ao que está acontecendo em determinado local. Então percebam que sempre faz uma referência ao contexto histórico. A terceira parte dos séculos 18 a 19, que é o arcadismo, com Bocage. Século das Luzes, 18, Independência dos Estados Unidos, 1776, Revolução Francesa, 1789, e a Inconfidência Mineira, aqui no Brasil, 1789. Já na era moderna, temos o romantismo, realismo, parnasianismo, naturalismo e simbolismo, que é o foco da nossa aula, tanto o trovadorismo lá no início da era medieval, e pularemos para essa parte da era moderna, que então faz referência ao romantismo, realismo, parnasianismo, naturalismo e simbolismo. Na próxima aula falaremos sobre o pré-modernismo, a Semana de Arte Moderna e o modernismo em si, com as gerações e principais representantes. Então, na era moderna, temos a Idade Contemporânea, século XIX, o romantismo, com Garret, Herculano, guerras napoleônicas, 1803 a 1815, a vinda da coroa portuguesa ao Brasil, 1808, Revolução Industrial, em 1820, Revolução Liberal do Porto, 1820. Percebam que essas referências históricas são muito importantes, justamente para entendermos, como falei muito, sobre o desenrolar, sobre essa mudança que acontece de uma escola para outra. Independência do Brasil em 1822, liberalismo econômico. Já no naturalismo, temos essa de Queiroz. Século XX, modernismo, com Orfeu, Fernando Pessoa. Primeira, 1914, 1918. E segunda, 1939, 1945. Temos as guerras mundiais, proclamação da República em Portugal, 1910, teoria da relatividade, 1905, de Einstein e a psicanálise de Freud, Revolução Russa, 1917, Guerra Fria, 1945 a 1991, e o Homem na Lua, em 1969. Então, vamos iniciar falando sobre o trovadorismo. Quanto ao conteúdo desses textos trovadorescos, temos o amor cortês, o predomínio da emoção, a figura do cristianismo, a influência da poesia provençal e das tradições populares, temas profanos, ruptura com as ideias teocêntricas, ambiente rural ou marítimo, temas relacionados ao amor, à saudade, à crítica de costumes e ao ideal cavaleiresco. Então, claro, fazendo referência a cada uma das cantigas, Quanto à forma, emprego de formas simples e populares, emprego da medida velha, emprego de estruturas simples e repetições. Então, quanto às cantigas, podem ser classificadas em gênero lírico, que são as cantigas de amigo e cantigas de amor. As cantigas de amigo fazem referência a um eu lírico feminino. Tem como tema a saudade, e esse eu lírico dirige-se ao amado, que é o amigo, então, Nas cantigas de amor, temos um eu lírico masculino. O tema seria um amor não correspondido. O eu lírico dirige-se à amada, Senhor, Mia, Senhor. Já o gênero satírico, temos as cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Nas cantigas de escárnio, temos palavras de duplo sentido e uma crítica indireta.
Na de maldizer, palavras de baixo calão e crítica direta. Então percebam a diferença. Essas características são importantes. Quanto ao contexto histórico, já falamos anteriormente da Idade Média, temos os trovadores, que seriam os nobres, e as poesias cantadas são as próprias cantigas que acabamos de falar. Cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer, cada uma com suas peculiaridades. Mais um mapa mental, para que possam, de certa forma, visualizar, né? Espero que todo este conteúdo, todo este material ajude na revisão de vocês. Contexto histórico, novamente, feudalismo e início do século XI. A estrutura, cantigas, que temos a música e a letra, né? Menestréis escreviam as cantigas e eram majoritariamente homens. Os trovadores recitavam essas cantigas, também homens. Como características, criado para o entretenimento da corte, explora o amor entre os servos e os nobres e é um texto subjetivo. Cantigas, como já falei, de amor, de amigo, líricas. De escárnio e maldizer, satíricas. Na cantiga de amor, o eu lírico masculino, um amor cortês. Já na cantiga de amigo, eu lírico feminino, sensualidade e erotismo. Cantigas de escárnio, crítica indireta, características cotidianas. Cantigas de maldizer, crítica direta, linguagem explícita. Espero que tenha ficado claro. Não estamos aprendendo este conteúdo hoje. Estamos revisando para a PRF. Vamos agora rapidamente relembrar as características do romantismo no Brasil. Então, o romantismo no Brasil, o que foi? Um movimento literário, uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais e romances. O romantismo é apenas romance, professora? Não. Temos então textos poéticos, teatrais e sim, romances. Qual foi o marco inicial do romantismo no Brasil? Justamente o livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano, em Paris, também foi precursora do movimento. Quais são as características do romantismo no Brasil? Na verdade, o romantismo foi dividido em 3 fases. Temos aí a característica principal, busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o índio, a exaltação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país. Veremos em cada uma das fases o que se destaca. Temos também nesse contexto a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então, nesse período, justamente, se busca a autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura brasileira. Então, são retomados, né, esses aspectos. Isso porque durante séculos de colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal. Então, há esse resgate da cultura brasileira. Nesse momento, os folhetins, pequenos capítulos de romances publicados nos jornais, começam a se popularizar no país, o que fez surgir um público leitor, tornando a leitura mais acessível. Então, esses folhetins eram como as novelas de hoje, por capítulos. Então, tínhamos ali um pequeno trecho que depois se seguiria com o decorrer dos dias, né? Alguns escritores que tiveram grande destaque no romantismo no Brasil foram Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. Falaremos um pouquinho sobre eles, suas obras e onde se encaixam dentro do romantismo. Principais características da literatura romântica no Brasil.
Então, quais são essas características? Rompimento com a tradição clássica. Então, o romantismo veio romper com os modelos clássicos greco-romanos, fundamentados na busca da perfeição e na arte erudita. Temos, então, uma maior liberdade formal. Através desse rompimento, há essa maior liberdade formal. Então, contrário ao formalismo e tradicionalismo das escolas anteriores. O romantismo utiliza versos sem rima e sem métrica, além de uma linguagem informal e regionalista. Temos aí o indianismo. O índio é eleito como herói nacional, sendo idealizado como um ser puro e inocente. Nacionalismo e ufanismo. Os valores culturais, históricos e artísticos do Brasil são exaltados pelos escritores que mostram orgulho da nação. Culto à natureza. Associado ao nacionalismo, as belezas naturais do país são enfatizadas pelos autores de maneira grandiosa. Então, são resgatadas as belezas do país, o nacionalismo, a figura do índio como herói nacional, né? Como um ser puro e inocente. Temos também o amor platônico, o idealismo. Então, a idealização da sociedade, do amor e da realidade são comuns nas obras românticas. Então, o que seria ideal, né? Uma sociedade ideal, o amor ideal, a realidade ideal. A idealização da mulher. Então, para os escritores românticos, a mulher representava a beleza, a pureza, a inocência e a delicadeza. Então, tudo era visto com muito romantismo, muito ideal, muito perfeito. Subjetivismo e egocentrismo. A literatura romântica foca nos sentimentos e emoções dos autores, reunindo textos de caráter individualista. Temos também o sentimentalismo exacerbado. O que seria isso? A supervalorização das emoções pessoais. Mostra que os escritores desse momento se opõem ao pensamento racional e objetivo. Então, esse sentimento é muito forte, é tudo muito intenso. Religiosidade, oposto ao racionalismo, que desconsidera os valores religiosos. No romantismo, há uma preocupação em se apegar aos valores cristãos. Evasão e escapismo. Com o desejo de fugir do cotidiano, da realidade, dos sofrimentos, os autores românticos criam um ambiente idealizado. Então é tudo muito perfeito, tudo muito bonito, justamente para essa fuga, esse escapismo, essa evasão da realidade e dos sofrimentos vivenciados. Agora, retomando as características do romantismo, trabalhamos há 2 slides atrás as características gerais. Só que o romantismo se manifestou na poesia e na prosa. E cada uma delas teve suas particularidades. Primeiro, falaremos das fases do romantismo na poesia. Se dividiu em 3 grupos: os indianistas, os ultrarromânticos e os condoreiros. Pessoal aí do chat, tem ideia por que indianistas? Por que ultrarromânticos e por que condoreiros? Vamos lá, vou deixar alguns segundinhos, uns 10, quem sabe? Vamos lá, participando. Indianistas. Por que indianistas? Ultrarromânticos. O que será que quer dizer isso, hein? Ultrarromânticos. E, por fim, condoreiros. O que vocês acham? A prosa romântica é dividida em 4 tipos: a urbana, a regionalista, a histórica e a indianista. Caso tenham qualquer dúvida referente a esse conteúdo ou algum que eu já tenha falado, por favor, enviem através do fórum. Retirem as dúvidas para a avaliação de vocês. É muito importante esse retorno para a gente. Lembrando que, se você estiver assistindo a esta videoaula em outro momento que não o da grade horária, você pode também retirar suas dúvidas através do fórum. Estarei sempre à disposição. Então vamos lá.
Realismo e naturalismo têm referência à segunda metade do século XIX e início do século XX. Foi uma reação contra o romantismo, então é considerado um movimento antirromântico, uma análise da realidade, por isso realismo, uma análise da realidade, nua e crua, seria por assim dizer. E o contexto histórico? Segunda Revolução Industrial. Temos então os grandes complexos industriais, a massa operária urbana, a acentuação das diferenças sociais e efeitos do capitalismo. E o contexto então no Brasil? Temos então o segundo reinado de Dom Pedro II, a decadência da monarquia, mais ideais republicanos, em 1888, a Lei Áurea, que então é a abolição da escravatura, em 1889, a proclamação da República. E na literatura? 1881, O Mulato, de Aloysio Azevedo, então naturalista. Em 1881 também, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, então realista. Características, então, do realismo: veracidade e busca da verossimilhança, retrato da vida contemporânea, que seria, então, diferente do romantismo. Não há evasão para o passado ou para o futuro. Retrato fiel das personagens. Então, temos aí qualidades e defeitos, descrição e caráter. Não há mais aquela imagem idealizada. Aqui sim, mostra qualidades? Ok. Mas também mostra defeitos. Detalhismo, busca por precisão. Então, percebemos aqui a grande influência da descrição, o detalhismo. Materialização do amor, denúncia das injustiças sociais. Determinismo, seria então o ser humano como produto do meio, das circunstâncias e da hereditariedade. A linguagem simples, natural, clara, correta. Temos então críticas aos costumes da burguesia. Já no naturalismo, vamos às características. Assume as características do realismo e acrescenta outras. Então, no naturalismo, nós temos aquelas características que acabamos de ler, só que acrescentadas, somadas a estas. O humano comparado ao animal, comportamento também influenciado pelos instintos. Então, animal, ou humano, animal, né? Zoomorfismo, animalismo. Temos também o cientificismo, que é a análise objetiva do comportamento humano. O detalhismo, como eu acabei de falar para vocês, a descrição e a ação. Ênfase no patológico, análise social, preferência por ambientes pobres e por tipos marginalizados ou degradados pela sociedade. Principais autores no Brasil: realismo, Machado de Assis; naturalismo, Aloysio Azevedo, Júlio Ribeiro; e realismo e naturalismo, Raul Pompeia. Apresenta em sua obra, O Ateneu, características tanto realistas quanto naturalistas, enquadrando-se nas duas vertentes da época. Sobre a literatura realista, é incorreto afirmar: A teve início na Europa com a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e do romance naturalista Thérèse Raquin, de Émile Zola. B. Em comum, realismo e naturalismo apresentam os seguintes aspectos: combate ao romantismo, o resgate do objetivismo na literatura e o gosto pelas descrições. C. Entre as principais características do realismo estão personagens planas, de pensamentos e ações previsíveis, individualismo, subjetivismo e linguagem culta, permeada por metáforas. E D. Entre as principais características do realismo estão personagens trabalhadas psicologicamente, universalismo,
objetivismo, linguagem culta e direta. Fácil, fácil. Qual é a incorreta? Não quero a correta. Corretas temos 3. Qual é a incorreta? Tá bem tranquilinha, gente. Não tem nem como vocês marcarem a errada. Vamos à resposta? Temos tantas questões ainda. C, então, entre as principais características do realismo estão personagens planas, de pensamentos e ações previsíveis, individualismo, subjetivismo, linguagem culta permeada por metáforas. Então, essa é a incorreta. Não tem como ser outra, né? Próxima. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. B. O realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Gustave Flaubert foi um dos precursores do realismo. Escreveu Madame Bovary. E Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. A, B, C, D ou E, queridíssimos? Vamos lá. E vamos à resposta, com certeza, os alunos do chat, todos os meus alunos, que devem ser muitos, já devem estar participando. Resposta A. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. Então, essa é a incorreta. Por quê? O realismo, assim como o naturalismo, surgiu em resposta ao romantismo, substituindo a visão subjetiva da realidade, proposta pelos escritores românticos, pela visão que procurava ser objetiva, fiel e sem distorções. Em vez de fugir à realidade, os realistas procuravam apontar suas falhas, como forma de estimular a mudança das instituições e dos comportamentos humanos. Saem os heróis de comportamento irrepreensível, entram as pessoas comuns, dotadas de defeitos e limitações. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Se atentem ao enunciado. Muitas questões pedem a incorreta, outras pedem a correta. Nesta, temos a correta. A, B, C, D ou E. A. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil, do século XIX, para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. C. A valorização da natureza rude, verificada nos poetas Árcades, se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. D. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens, das cidades e do interior do Brasil. E a natureza do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. E aí, queridos? A, B, C, D ou E? Percebam a importância dos exercícios. Fizemos uma revisão bem curtinha, já que esse é um conteúdo que já foi estudado por vocês, mas, de certa forma, os exercícios abrangem em muito o conteúdo, que o que não falamos na revisão está sendo tratado nos exercícios, e eu espero que vocês estejam se lembrando deste conteúdo. Não é novidade. Podemos a resposta? 5 segundinhos? A, B, C, D ou E, qual a opção correta? Vamos à resposta. Resposta, então, a letra A. Por quê?
Apoiado nas ideias do evolucionismo, cientificismo e positivismo, o naturalismo no Brasil retrata de forma objetiva a sociedade da época. Os temas mais explorados eram, sobretudo, os problemas sociais e humanos. Por meio de descrições minuciosas, os autores desse período utilizam uma linguagem simples, objetiva e coloquial, com foco na representação fiel da realidade. Quase lá! Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo, que a. se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. C. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. D. Analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. E estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. A, B, C, D ou E, estamos quase finalizando, não desanimem, não desistam de mim, continuem participando. A, B, C, D ou E. Resposta à letra E, então estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Isso já foi falado em várias questões das anteriores que fizemos. Embora o naturalismo e o realismo surgiram em oposição à visão romântica e idealista do movimento anterior, eles apresentam diferenças, sobretudo na descrição de suas personagens. Assim, no naturalismo, as personagens são retratadas como fruto do meio, sem deixar de lado os fatores sociais e biológicos, os quais influenciam diretamente o comportamento humano. Já no realismo, o aprofundamento psicológico das personagens é uma característica marcante do movimento. E para finalizarmos, vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo. Então, no simbolismo, temos um contexto. A segunda metade do século XIX aconteceu concomitante, ou seja, no mesmo período, do realismo, naturalismo e parnasianismo. Tem como referência o romantismo subjetivo, o antiparnasianismo, interpretações, carga conotativa, lembrando do sentido conotativo, denotativo. Então, tem uma carga conotativa, interpretação pelo leitor. Temos Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães, o misticismo e esoterismo, a negação ao real, sonho, fé e transcendência, busca do eu, condensação, imagens poéticas, alegoria nas imagens insólitas, subjetividade, pessimismo, dor, imprecisão, intuição, sugestão, ou seja, do inconsciente, sinestesia, ou seja, divisão, cores, paladar, sabores, tato, toques, olfato, aromas, condução, sons, a musicalidade, através das figuras de linguagem. Essa é só uma iniciação. Vamos a mais algumas informações essenciais sobre o simbolismo. As características do simbolismo envolvem, sobretudo, os aspectos místicos, espirituais, intuitivos e transcendentais da literatura simbolista. Os escritores simbolistas buscavam compreender diversos aspectos da alma humana, compondo obras que exaltassem a realidade subjetiva. Percebam que destaquei algumas partes do texto que estão em vermelho, justamente porque são ideias chaves dessas características simbolistas. De tal modo, é notório nas obras simbolistas a fuga da realidade, característica manifestada por uma linguagem expressiva, imprecisa e vaga. Oposto ao realismo e naturalismo que já vimos anteriormente, a subjetividade do escritor simbolista propõe a valorização do eu, da imaginação e da realidade subjetiva,
em detrimento das descrições da realidade objetiva e de questões sociais abordadas nos movimentos anteriores, ou seja, no realismo e naturalismo. Assim, o simbolismo vem negar a lógica e a razão, que anteriormente foi bem explorada por artistas realistas, naturalistas e parnasianos. Então perceba uma nova visão, uma visão subjetiva, uma valorização do eu, dessa imaginação, dessa realidade subjetiva, como já falei. Principais características: uma oposição ao racionalismo, ao materialismo e cientificismo. Negação dos valores do realismo e naturalismo. Então temos outros valores destacados: misticismo, religiosidade e sublimação, mistério, fantasia e sensualismo, subjetivismo e individualismo, novamente a figura do eu como centro, linguagem fluida e musical, aproximação da poesia e da música, universo onírico e transcendental, valorização da espiritualidade humana, exploração do consciente e inconsciente, combinações sonoras e sensoriais e uso de figuras de linguagem, claro, não poderiam faltar. 7. Na última década do século XIX, surge no Brasil a manifestação de um estilo de época que é o parnasianismo, que reagiu violentamente contra o estilo então vigente, o simbolismo. B. Romantismo, que se ajustou perfeitamente à alma do brasileiro, cujos anseios de liberdade política e literária passou a exprimir. C. Impressionismo, que pregava a volta à rigidez formal dos clássicos. D. Arcadismo, que pregava seu ideal de felicidade decorrente da vida em contato com a natureza. E, por fim, simbolismo, que encontrou uma posição hostil por parte dos parnasianos, ao ponto de quase passar despercebido. A, B, C, D ou E, resposta dada, não é mesmo? Estamos estudando o quê? Simbolismo, e temos essa visão, né, que encontrou uma posição hostil por parte dos parnasianos, ao ponto de quase passar despercebido. E vamos finalizar por hoje. Espero que essa aula tenha ajudado a clarear todo o conhecimento que vocês já possuem. É um conteúdo que já estudamos, estamos apenas reforçando. Se tiverem dúvidas, não deixem de enviar através do fórum, nós estamos à disposição. Queridos, desejo que tenham uma excelente continuidade de dia, de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.